você veio, que bom que você chegou. Este encontro mais alegre, mais bonito agora vai ficar. Que bom que você veio, que bom que você assumiu e aceitou essa proposta de juntos e juntas refletir um pouco o tema do mês da Bíblia, que esse ano vai ser sobre o livro de Josué. O lema escolhido é: o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Por onde quer que andes, nosso Deus está contigo, assumindo uma proposta dentro de uma proposta maior chamado Reino de Deus, reino de justiça, reino de igualdade, luta por terra. E a gente vai trabalhar muito essa luta por terra, essa vida por terra, essa conquista por terra. Então, muito obrigado por assumir essa proposta, esse desafio, né, dessas 5 noites, a gente refletir um pouquinho o livro de Josué. E hoje a gente vai começar com um sonho. O sonho de um projeto novo, de terra, de justiça, de partilha, de solidariedade, tá bom? O sonho tribal, que vai ser o chão por onde a proposta de Josué e de Juízes também vai permear, tá bom? Podemos ir para a segunda, Romilda. Eu pedi no grupo, não sei se alguém conseguiu providenciar, que fruto da terra trazemos. E aí eu peço para vocês escrever no chat ou falar. Eu trouxe inhame. Eu trouxe milho. Eu trouxe uma tangerina. Eu trouxe café. Eu trouxe trigo. Eu tenho amendoim. Roberto, você quer abrir o microfone e falar? E depois a Janete? Trouxe uma tangerina. Janete? Sheila, você quer aproveitar, abrir o microfone e falar, Sheila? Batata doce. Obrigado. Mais alguém? Ó, quanta beleza, quantas cores, quantos cheiros, quantos sabores a Mãe Terra oferece. E a partir da terra, do chão que nos acolhe, que nos dá alimento, que nos dá vida. E esse é o teor dos escritos em torno do livro de Josué. A beleza da terra, a conquista da terra e o partilhar, dividir a terra. Então, esse sonho que foi construído em alguns espaços, não cronologicamente idênticos, mas vários espaços, vários tempos. Isso a gente vai falar um pouquinho no próximo encontro. A beleza do conjunto difícil que é o livro de Josué. Mas hoje a gente vai saborear um pouquinho esse chão da terra, esse chão que nos acolhe, esse chão que é tão maltratado, esse chão que é tão trouxeram tantas vítimas e tantos sangues. E que esse chão seja para nós um lugar de partilha,
um lugar de solidariedade, um lugar de identidade, um lugar de pertença. E esses frutos, depois a gente vai comer, partilhar. Se a gente tivesse no encontro ao vivo, né, a gente ia saborear a troca. O que eu trouxe, eu ia trocar com o outro. Mas como a gente está no nosso espaço, no nosso lar, no nosso local, no nosso chão, fica esse convite de saborear em família e festejar juntos. Que esse é o legado do livro de Josué. Celebrar juntos. Tanto que termina com uma grande celebração, uma proposta de celebração, o livro de Josué, que a gente vai tentar também caminhar para uma celebração no 5º encontro. Tá bom? Podemos. Estou falando muito rápido, difícil. Não, tá falando, dá para entender. Tá bom. Obrigado. Vamos primeiro entender o contexto. Por que escolheram o livro de Josué para esse ano? Quem pode ler para a gente? Eu posso ler. Mês da Bíblia, 2022, livro de Josué. O Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andes. A proposta é nos aproximar da jornada de Josué pela posse da terra prometida. O livro de Josué aponta para um ideal, a posse da terra e a certeza da bênção. Foram as promessas que Deus fez a Abraão, sempre presente na memória do povo. Este ideal é que alimenta a luta pela terra, animando as famílias na caminhada, em busca de moradia, condições de saúde, alimentação adequada, educação familiar, descanso, saúde, vamos lá. Educação familiar, descanso e festa para todos e todas, motivando um encontro pessoal e comunitário com a palavra de Deus por meio do livro de Josué, em suas tradições. Releitura escando sua memória. No caso, o professor pode, nesse escando, seria buscando sua memória e história da vida dos israelitas primitivas que tentaram viver na igualdade, na solidariedade e na liberdade. Então, a CNBB, ao lançar essa proposta, né, de a gente estudar o livro de Josué, ele tem como fundo essa aproximação da busca por uma sociedade igualitária, solidária, na liberdade, a partir da jornada de Josué, pela posse da terra, pela garantia da terra, pela partilha da terra. Então, o teor se dá na terra. A terra que é mãe, que acolhe, que educa, tão dizimada, tão violentada. E o nosso ideal, junto com a proposta de Josué e dos escritos em torno dele, faz com que a gente ressoe a palavra de Deus e caminhe nesse ideal, nessa proposta de vida, de justiça, de partilha, retomando o sonho de Deus para seu povo, de vida e vida plena, na pessoa de Jesus de Nazaré. Podemos? Continua, quem pode continuar a leitura? Ainda hoje, continuamos sonhando com um mundo justo, solidário e fraterno, partindo deste memorial profético. O núcleo central do projeto tribal, uma vida livre, organizando-se em aldeias e tentando viver um projeto igualitário, como as seguintes características: partilha
e uso comunitário da terra, partilha dos bens, lei da solidariedade, assembleia com a liderança dos anciãos, confederação de tribos na autodefesa, festas compartilhadas dos pastores e dos agricultores, cultos sem templos, sem sacerdotes e sem luxo no modo do império e das cidades-estado. E que a terra, fruto do dom do Deus, da vida, deve ser repartida segundo a necessidade das famílias, clãs e tribos. E esse é o núcleo tribal, né? O horizonte, o que nos luta, nos almeja para a gente garantir a liberdade e não voltar ao vil da escravidão. Então, esse horizonte, esse novo olhar, essa nova proposta de vida e de sociedade é lançada pelo povo de Israel nesse projeto tribal, que a gente leu algumas características e que a gente vai ver hoje no nosso encontro. Podemos, Romilda? E o que eu trago para esse encontro? O que vocês trazem para essa jornada que se inicia hoje em 5 encontros? Qual o pão? Qual o sabor? Qual a cor? Qual o fruto que vocês têm para ofertar? O que vocês trazem no coração, na mente, para alegrar e fomentar este encontro? Pode falar, pode escrever no chat. A paz. Eu trago esperança. Sabedoria. Trago esperança e fé. A compaixão ao próximo. A vida. O perdão. A luta do cotidiano. A busca incessante de Deus. Quantas coisas bonitas vocês trazem no coração, na mente, na partilha desse encontro. E que possamos vivenciar essas palavras encantadas e perfumadas que vocês trazem. Podemos, Romilda? E aí a gente traz também o sonho do Papa Francisco, né? Dentro dos movimentos sociais, movimentos populares, ele traz 3 sonhos. Sonho de casa, sonho de terra, sonho de direitos. Nenhuma família sem casa. Nenhum camponês sem terra. Nenhum trabalhador sem direitos. Ao falar da terra, é garantir a vida, é fortalecer a vida, é formar essa concretude que é a vida. Ao falar da casa, ele fala de um direito natural, de ter uma proteção. E ao falar do trabalho, ele fala de dignidade, de continuar a obra da criação. Somos, com Deus, criadores da vida.
ou de destruição. Depende das nossas escolhas. Podemos. Então, quando a gente fala da Bíblia, a gente fala de uma memória viva e vivida. A Bíblia é a reinterpretação dos fatos passados a partir da fé e da realidade presente. Então, a Bíblia é memória de fé. Memória de fé de um povo que fez experiência de Deus, que quer compartilhar essa experiência. Então, mais que fatos na Bíblia, a gente vê memória, a gente vê interpretação, a gente vê olhares, a gente vê teologia. Dentro do livro de Josué, a gente vai encontrar tudo isso. Memórias, teologias, interpretações. Então, o lugar da busca de Deus é o mundo, é a história, é o dia a dia. Então, o texto bíblico, ele surge do presente, relatando, buscando memórias do passado, para iluminar o presente, para dar força no presente. Então, esse texto é uma interpretação. Existiu o fato, esse fato foi contado, esse fato foi celebrado, esse fato foi escrito, esse fato foi reescrito, reescrito. E hoje continua sendo reescrito nas nossas histórias, no nosso dia a dia, nas nossas memórias. E para a gente não cair no fundamentalismo, a gente tem que ler a Bíblia sabendo que o texto foi escrito em outra língua, em outro contexto, em outra cultura. Então, a gente precisa analisar o texto, compreender o texto olhando para o texto, olhando para o seu contexto, olhando para o seu pretexto. O que é olhar o texto? É analisar o que está escrito. O que é analisar o contexto? É refletir o contexto em que foi escrito e do qual o texto faz memória. E o pretexto é a intenção. Qual que é o rosto de Deus que é firmado? Qual que é o rosto de Deus que é pintado? E a partir daí, qual rosto de Deus eu vou criar, que eu vou seguir, que vai alimentar a minha fé? Então, o texto bíblico, ele é interpretação, é memória de fé, é registro de fé. Registro de fé de um povo que no seu caminhar, na sua vida, na sua história, fez experiência de Deus e quis comunicar. Tá claro? Alguma dúvida? Tá claro. Obrigado. Sempre eu vou perguntar, tá? Às vezes vocês podem levantar a mão e aí eu dou uma paradinha. Podemos, Romilda? Então, nossa leitura começa com a realidade. A Bíblia é o caminho, é ferramenta. Ler com outras possibilidades. E aí a gente tem outras formas de escutar, de ver, de vivenciar. Portanto, a gente parte do real, do que a gente vive, do que a gente busca, do que a gente espera. Então, do real, a gente vai interpretar a partir da luz da palavra, a partir da luz da história, a partir da luz da revelação, a partir da luz que é da igreja também, que a gente está dentro de um movimento eclesial. Mas a realidade, Bíblia e comunidade tem que estar em sintonia e cuidado com o fundamentalismo, que é a prisão da letra. Como Paulo diz, a letra mata e o espírito vivifica. Então, a gente tem que ler a Bíblia dentro de uma proposta comunitária, libertadora, muitas vezes subversiva, no sentido de
Não se prender às tradições, a uma tradição, a um olhar, porque a Bíblia tem teologias, a Bíblia tem reflexões, a Bíblia tem orientações, mas só que a vida, ela ilumina a Bíblia e o ilumina a partir da palavra. E essa palavra é muito maior que está na Bíblia, que é Deus. Podemos? Então, uma chave hermenêutica é como uma coxa de retalho. A coxa de retalho, a gente vê as costuras, o de baixo, bonito, cada um com seu formato. E em cima, do lado direito, a gente vê um forro que vai costurar, que vai remendar. E do outro lado, a gente vê as costuras, remendos, aquilo que foi feito por baixo, que o forro cobriu. Então, o texto bíblico ele é muito isso. Ele foi escrito em várias épocas, em vários contextos, com vários enfoques. E isso que a gente vai ver no livro de Josué. No próximo encontro, a gente vai experimentar, entender mais essa proposta dentro do livro de Josué. Essa coxa de retalho. Tá bom? Podemos. Aqui é a história de Israel. A história de Israel, ela é formada a partir da sua criação, então é a formação de um povo, formado por correntes, formada por grupos, e a gente vai refletir um pouquinho hoje também, que vão fugir de situações de opressão e vão forjar uma nova sociedade, que é o modelo tribal. Depois, eles vão ter a experiência do rei, que não vai ser uma experiência boa. Esse reinado, ele se divide pós-Salomão. Reino do Norte, Reino do Sul. Tanto na monarquia unida, quanto na monarquia dividida, a gente tem a oposição, que são os profetas. Depois a gente entra num período de exílio, começando com a Síria, concomitantemente a Babilônia, aonde você tem esse olhar fundamental para o exílio da Babilônia como um modelo do exílio, como o exílio, né? Mas, na verdade, a gente teve vários exílios, o povo de Israel. Então, começando com a Síria, passando pela Babilônia, você vai ter quem foi exilado, quem foi exilado escreve, quem ficou na terra escreve, aí você tem produções de grupos, isso vai fomentar a fé, seja lá no exílio, seja cá na terra. Depois a gente tem 3 propostas tem o pós-exílio, né, que são os persas, que vai vir com os projetos de reconstrução, e o período greco-romano, que vai culminar, né, fechando o Novo Testamento. Então, a gente tem a história de Israel, que é a história que inicia na sua formação e que vai até o segundo século, né, com as cartas pastorais e as cartas católicas ou apostólicas. Então, a linha do tempo é só para a gente permear, porque o texto de Josué, ele vai permear várias fases. Ele vai trazer elementos do modelo tribal, mas ele vai trazer momento da monarquia, e ele vai ser terminado, concluído, vai receber uma roupagem nova no pós-exílio. Mas isso a gente vai falar um pouquinho maior na semana que vem, que é a roupagem, que é o livro de Josué, em seus esquemas. Podemos? Se eu estiver falando muito rápido e difícil, levante a mão. Então, o livro, o projeto, o movimento tribal, ele começa com um sonho. Ele começa com um projeto. Ele começa com um sinal de terra, clã, família e casa.
e dentro daí uma conquista, uma realização. Esse sonho, esse projeto, essa conquista de terra, clã em casa, permeia também os nossos olhares hoje, né? O que a gente sonha por vida? Apareceu um contexto, uma frase, eu não consegui ler porque eu estou no celular. Romildo, você consegue ler para mim? Aí eu tento responder. Claro, André. A Neuci, ela colocou o seguinte: deu confusão na minha cabeça com esse conceito de pretexto, porque Carlos Mesters tem uma frase que diz assim: um texto sem contexto é um mero pretexto. Repete o final, uma frase. Um texto sem contexto é um mero pretexto. Então, ó, texto sem contexto. Então, todo texto ele tem uma intencionalidade, ele tem uma intenção, que nasce num contexto. Contexto é a realidade, é o fato, é o motor que vai gerar o texto. O que é o pretexto? É aquela intenção. Eu quero mostrar, eu quero revelar a teologia que está por trás. Então, a teologia, às vezes, é uma teologia fundamentalista, às vezes, é uma teologia oficial, às vezes, é uma teologia que está como alternativa de um modelo. Por exemplo, vamos pegar no pós-exílio. No pós-exílio, você tem uma teologia oficial e tem uma teologia que é subversiva, que vai dizer assim, qual é a teologia oficial? Deus castiga. O puro é puro porque Deus abençoou. O impuro é impuro porque Deus amaldiçoou ou castigou. Aí vai vir uma teologia falando, não. E aí, vamos pegar o livro de Jó. Jó está questionando esse modelo de teologia. Jó está questionando esse modelo da teologia da retribuição, ou como a gente diz hoje, da prosperidade. Deus, a teologia que nasce, a teologia alternativa, subterrânea, ela vai fazer uma releitura, trazendo o pobre, a mulher, a terra, a comida, o corpo, como lugar sagrado. Se a gente pegar a teologia oficial, o corpo, a mulher, o estrangeiro, é tudo impuro. E a teologia alternativa vai engrandecer esses aspectos. Livro de Ruth. Não sei se respondeu. Bom, aqui, pelo menos no chat, ela não se pronunciou. Então, acho que se não tiver claro, ela vai escrever alguma coisa. Tranquilo. Então, vamos continuar, Romilda. Então, quando a gente vê a história de Israel, a gente vê as dominações. Primeiro de um grande império, chamado egípcio. Depois de cidades-estados. Essas cidades-estados, elas estão dominando, porque ela tira do agricultor, tira do pastoreiro o seu rendimento em nome do seu status quo da cidade. Então, a cidade, muitas vezes na Bíblia, e principalmente nesse período, é sinal de exploração e opressão. Então, a cidade é símbolo da opressão e da exploração. Por quê? O que acontece na cidade? Próximo, Romilda. Porque a cidade, ela vai ser o lugar de explorar o agricultor, de explorar o trabalhador. Vamos pensar um pouco.
Quando a gente começa a olhar as histórias, a gente vê a história a partir do pastoreiro. Então, a gente vê Abraão, que era pastor, a gente vê Abel, que era pastor, e essas histórias, elas vão se misturando à história do agricultor. Quando o agricultor, ele vai do que era um projeto nômade, o que é o nomadismo? Você está aqui, tem segurança, você tem proteção, você tem comida, você continua. Não tem mais proteção, não tem mais cuidado, não tem mais lugar de vida, você vai para outro lugar. Só que esse povo, aos poucos, eles vão experimentando a sedentarização. Então, eles vão se fixando. Isso a partir de um poço. A ideia do poço é um lugar da fixação, onde você vai ter garantia de vida. Com a entrada de dois outros elementos, que é o ferro e o boi, você vai produzir ainda mais. Essa produção vai ser... Antes não tinha excedente, por quê? Porque você fazia festa, fazia-se sacrifício, fazia-se doação, fazia-se liturgia e não tinha sobra. Com a entrada do boi e com a entrada do ferro, esse povo tem excedente. E com o excedente, nasce a proposta do armazém. O que é a proposta do armazém? Lugar de acumular, lugar de guardar. Então, lugar de guardar a produção. Nascendo o armazém, nasce outras duas propostas. Nasce a proposta de quem vai cuidar do armazém, quem vai cuidar do comércio. E aí nasce a ideia da monarquia, né? Nasce a ideia de ter um rei, nasce a ideia de ter um palácio. E a segunda proposta, Romilda, é a ideia de quem vai proteger, quem vai guardar, quem vai zelar por essa estrutura. Então, a gente tem armazém, a gente tem o administrador do armazém em sua casa, que é o Palácio Rei, e a gente tem o protetor, que é ela respondeu uma coisa grande, mas depois eu volto com ela, tá bom, gente? Desculpa. O lugar da proteção, o lugar de manter esse status quo, que é o armazém, que é o lugar do comércio, o lugar central. Então, a gente tem armazém, palácio, quartel. Palácio Rei, quartel, o comandante, o general, as pessoas do exército. Podemos. E a religião, ela legitima esse sistema. Quando você diz isso é vontade de Deus, você está legitimando o sistema. Você está dizendo, você está referendando que Deus quer esse sistema. Então, a teologia ela é muito pautada na organização do rei. Era junto com a corte. Estava ao lado do rei. Até que os profetas, eles vão tomar partido pelo pobre, pelo agricultor, pelo camponês, e vai estar de frente com esse projeto, esse anteprojeto. E, por fim, Romilda, o muro que vai separar, que vai excluir, que vai... Opa, só me achar aqui. Selecionar. Selecionar, obrigado. Aqui tem um negócio em cima, eu estou trocando as minhas... Selecionar, obrigado. Então, ó, você tem esse modelo de exclusão. Então, a cidade é símbolo da exploração. Porque o que tem na cidade? Na cidade tem muro, na cidade tem uma religião oficial, na cidade tem um quartel, na cidade tem um palácio e na cidade tem um armazém. E onde está o povo?
do lado de fora sendo explorado. Então, é o povo que mantém essa realidade do palácio, do jardim, do muro. Então, lembrando um pouquinho o sistema feudal, né? O feudal estava do lado de fora. E aí, podemos? Quem pode ler para a gente? Exploração da cidade. Da relação armazém, palácio, quartel, muros e templo, nasce a opressão, repressão da cidade frente ao campo, versus nasce o movimento de contestação, liderados pelos apirus, subversivos fora da lei, insatisfação do campo frente à opressão e repressão da cidade. Então, nasce os apirus, que são aqueles que são fora da lei, que não está junto do sistema. E aí, então, a gente vê a primeira característica do povo hebreu, que hebreu não é um povo, mas é um grupo. É um conjunto de pessoas que se põe frente a esse status quo da cidade. O templo, ele vai voltar depois, porque a gente está falando um pouquinho do modelo das cidades-estados. Mas o templo, quando ele volta com tudo. E ele volta com as mesmas explorações que eles fugiram. E ainda mais pautada dentro de um regime sacerdotal. E aí vai ter lei que vai defender esse sistema, vai ter o Código da Aliança, o Código Sacerdotal, que vai remeter ainda mais essa teologia oficial. Tá? Mas isso a gente vai falar num outro momento. Podemos. Então, quando a gente fala que esse sistema, ele causa opressão, ele causa sofrimento, ele causa exploração, a gente está falando de que cria uma situação. E imagine quebrar um vidro. Quando a gente quebra um vidro, o que forma? Cacos. Pedaços. Cacos. Quando a gente quebra um sistema, quando a gente quebra um ideal, o que a gente forma? Categorias. E quais categorias são formadas? Pobres. Especialmente órfão, viúva, estrangeiros, que é uma situação de guerra, uma situação de caos. Então, na Bíblia, a gente tem alguns modelos e algumas palavras que são referenciais, tá? Então, qual que é a primeira palavra? Eboim, né? Que é o necessitado. É aquele pobre ocasional. Sem acesso à terra, estrangeiro, doente, eboim. Ani, o oprimido, é aquele estrutural. Fruto da exploração e da opressão. Jogar no chão e pisar em cima. Quantos hoje, nos grandes centros, que são sem teto, sem casa, a gente vê ainda passa por cima. Ou pior, nem enxerga. Ou pior, eles nem existem. Esses são anins. O dai é o fraco, o dao é o fraco e o inferior. Aquele que perdeu a terra, perdeu a vida, perdeu a sua produção porque perdeu a terra. Hans é o carente e o desprovido, sem posses. Então, são aqueles que são desprovidos de posses, de bens. Tá? Então, são 4 características. E tem outras características de pobre na Bíblia. Tá? Mas vamos acentuar esses 4 que vai aparecer em torno do livro do Josué e dos livros proféticos. Podemos. Então, frente às explorações das cidades, nascem os vários êxodos, várias saídas, várias buscas de opressão, vários olhares
para uma outra realidade possível. E esses grupos, eles vão se agrupar, vão se ajuntar. Quais são esses grupos que vão se ajuntar, se aproximar, se igualar a partir de sua condição social? Podemos. Então, o Êxodo, mais que um livro, é um projeto, é um processo, é uma busca de Deus, de identidade terra, é o lugar de revelação e do projeto de Deus, que é libertador e libertação. Esse projeto, ele soma-se e ele vai sendo agrupados por pequenos grupos, que vão fugir, que vão fugir de corvéia e vão fugir de tributos. Então, esses processos de êxodo, ele vem por causa da corvéia. O que é a corvéia? Trabalhos forçados. Tributos, pagamento de impostos. E aí vai nascer grupos que vão ensinar, que vão almejar, que almeja buscar uma sociedade diferente daquela que eles estavam fugindo. Corvéia e tributos. Quais são os grupos? Apirus. Os apirus são os cananeus pobres, que vão fugir desse sistema das cidades-estados e vão ensinar a técnica de plantar. Seminômades, ligados aos patriarcas, a organização da casa, aonde cada um tem seu papel. Quem é o patriarca? Aquele que administra. Quem é a matriarca? Aquela que educa, aquela que ensina. E qual é a função dos filhos? Aquele que produz, aquele que mantém a economia da casa, né? A administração da casa. Os fugitivos do Egito, que é o grupo da libertação em torno de Moisés. O grupo do Sinai e Madian, que é o grupo dos ferreiros, que já tem a configuração de um Deus chamado Javé, que tem a cultura do ferro, e Cádiz, que são, de lá vêm os grupos dos mercenários e os grupos dos liturgistas, aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que fazem a liturgia do templo, das sinagogas e das pequenos santuários acontecer. Tá? O processo, ele é anterior à formação de um Estado. Tá? Então, ele vai da formação do povo de Israel até o período anterior ao Israel estatal. Israel rei, monarquia. Podemos. Quem pode ler para a gente entender tudo que eu falei para vocês? Que é o resumão. Formou-se a partir da junção de vários grupos que se uniram por terem em comum. Letra A. A mesma situação. Eram explorados pelas cidades-estados que, respaldadas pelo Império Egípcio, sacrificaram as populações camponesas por meio da cobrança do tributo, modo de produção tributário, e corveia, trabalhos forçados. Letra B, o mesmo projeto, criar uma alternativa de sociedade ao sistema monárquico, visando uma sociedade mais igualitária, legitimada, não mais pela religião egípcia, mas na crença em um Deus libertador. Então, esse povo, ele vai experimentar êxodos, experimentar projetos de libertação. Esse povo tem a mesma situação, eles fogem de opressão. Quais tipo? Corvéia e tributos. Eles almejam
o mesmo projeto, eles sonham com o mesmo projeto de terra, de justiça e liberdade. E aí eles vão para a montanha, eles fogem para a montanha, eles saem da planícies, aonde eles são explorados, rumo à montanha, rumo a um projeto diferente. E aí eles precisam pensar diferente, organizar uma sociedade diferente. Podemos? Então, o que significa ir para a montanha? Quem pode ler para a gente? Na montanha, integração, fusão dos grupos, fugidos da opressão, cria uma sociedade sem opressor, rei, faraó, formam na montanha o antimodelo, anti-estado, anti-faraó, anti-opressão, sem cidade, sem templo, quase sem sacerdotes, modelo paradigmático. Então, esse modelo esse modelo a ser seguido é anti-cidade, anti-estado, anti-faraó, anti-opressão, anti-templo. Porque eles vão forjar uma espécie de quilombo, um lugar de liberdade, um lugar de refúgio, um lugar de proteção, e aí daí vai nascer esse novo horizonte social, de uma sociedade igualitária, uma sociedade livre, que é o sistema tribal. Então, a gente olhou um pouquinho que Israel se forma a partir de grupos de fugitivos, seminômades, apirus, Cádiz, Madian, e esses grupos eles vão forjar nessa fuga um novo modelo social, uma nova estrutura para a vida, que vai se esbarrar depois, né, quando eles implantam novamente a monarquia. Aí eles vão perder tudo que eles sonharam em perder, eles vão reconquistar de uma maneira bem sofrida, e a gente vai ver isso um pouquinho a partir da história. Podemos? Então, qual que é o modelo do clã? Vamos entender uma coisa. A estrutura é pessoas. Grupos de pessoas formam família. Grupos de famílias formam clãs. Grupos de clãs formam tribos. Grupo de tribos, confederação das tribos. Esse é um modelo que vai fomentar. Então, grupo de pessoas, famílias. Grupo de famílias, clã. Grupo de clãs, tribos. Grupo de tribos, confederação das tribos. E confederação de tribos vai depois se configurar num modelo estatal com a chegada do rei. Mas isso é um processo. Tá bom? Então, vamos olhar qual é o projeto do clã. Qual que é o projeto de família? Quem pode ler? Auxílio econômico mútuo do recrutamento militar, conforme necessidade, salvaguardar a terra, propriedade, das celebrações litúrgicas, da observância das leis tribais, solidariedade e colaboração, dos acordos matrimoniais e entre outras. Eu fui buscar água. Então, qual que é o projeto da família? É um projeto de economia, de administração da casa comunitário, aonde a defesa vem pela necessidade de salvaguardar a terra, aonde as celebrações e as liturgias ocupam os espaços domésticos,
as celebrações da casa em torno do pastoreiro, em torno da agricultura, a observância das leis tribais, principalmente de solidariedade, colaboração, a defesa da vida. Então, o clã, ele defende o interesse da família. Não é um interesse, hoje, né, a gente tem esses discursos do interesse da família, mas ganhou uma outra roupagem, ganhou um outro referendo, e ganhou uma nova política também. Então, a gente tem que tomar cuidado com os valores, quais são os valores da família. Porque quando a gente fala os valores da família, a gente tem visto uma família tradicional. E hoje a gente tem uma visão plural, diversa de família. Podemos? E aí nasce o quilombo, o lugar de refúgio, lugar de proteção, lugar de convivência, lugar de celebração, lugar de encontro. Então, o projeto tribal refresca e revela tudo isso que a gente falou. Família, encontro, partilha, saberes, culturas, etc. Podemos? Então, as tribos é um novo jeito de conviver e de viver. Quais são esses fatores? Quem pode ler para a gente? Condição socioeconômica os unia. Todos fizeram oposição às cidades, estados. Todos experimentaram êxodos. Experimentaram a libertação dos reis /faraó. Fizeram a forte experiência de Deus no processo histórico de libertação. Tribos, um novo jeito de conviver. Olha, tudo que a gente já refletiu hoje, né? Condições socioeconômicas os uniam. Eram explorados, eram sacrificados, corvéia e tributos. Todos fizeram oposição às cidades-estados, por causa daquele sistema opressor. Todos experimentaram saídas, buscas, fugas, experimentaram a libertação dos reis e faraós. Fizeram uma forte experiência de Deus no processo histórico de libertação. Deus nos fez sair com mão forte e braço estendido. E a gente lê no livro do Êxodo muito esse sinal, né? Esse símbolo da libertação. Deus forte e mão poderosa. Podemos? Então, se na sociedade você tinha armazenamento em vista de um comércio, agora você tem o processo de formação para a própria tribo, para o próprio clã, para a própria família. Então, um projeto de partilha e solidariedade para os seus, não para os outros. Então, é o lugar da conquista da terra, da posse da terra, da organização da terra. Podemos? A organização política e social é sem quartel, sem palácio. O poder é partilhado. Portanto, você não tem mais um líder. E você não tem um exército. Você tem, conforme a necessidade, surge um exército para proteger o clã, para proteger a família, para proteger esse modelo social inovador. Então, a organização política é sem palácio e sem quartel. O problema é quando volta a monarquia, volta o palácio, volta o quartel. E a gente tem a figura do Saul, que restaura o quartel, e a figura de Davi, que retoma o palácio. Mas isso é outra história. Podemos? Um modelo militar, um exército popular, proteção do clã,
proteção da terra, proteção da vida. E aí você tem exércitos mercenários que nascem com Davi, continua com Salomão, e a organização econômica sem armazém, solidariedade econômica e a partilha. Ano que vem, a campanha da fraternidade vai nos representar um tema que é extremamente relevante nesse tempo pós-pandêmico, né, ou pandêmico, que é a fome. A fome vai dar vós mesmo de comer, que é o lema. Então, a fome voltou no Brasil com a corda toda. A gente vê como pessoas catando lixo nos lixões, a gente vê aquela família transmitida pelas redes de comunicações na TV. Lembra aquele grupo de pessoas catando comida do lixo? Então, a fome hoje voltou à tona. Então, a fome é um tema relevante. Então, uma solidariedade econômica, sem armazém, portanto, uma sociedade de partilha. Podemos. Um novo modelo legislativo, o direito do pobre, do órfão, da viúva, do escravo, do estrangeiro. Modelo privilegiado desta legislação é o Código da Aliança. Então, o Código da Aliança para defender o direito da vida, defender o direito do mais pobre, defender o direito do escravo. Quando muda o sistema econômico, onde o gado e o ferro faz aumentar a produção, mas também faz aumentar a exploração. Podemos. E aí a gente tem o Código da Aliança simplificado no Decálogo, nessas 10 palavras, nos 10 mandamentos, que é uma grande crítica social. Quem pode ler para a gente? Decálogo Crítica Decálogo. Social. Poder religioso 1. Poder econômico. Clã. De 4 a 6. Relações sociais. Vida. 5. Defender a vida. Tribunal. 2. Posta. 8. Relações com a justiça. Trabalho. De 3 a 7, contra a exploração do trabalho. André caiu. Vamos aguardar um pouquinho até o André voltar. Oi, gente, eu sou uma geração McDonald's, e eu peço desculpa, mas eu amo. Então, quando a gente vai no McDonald's, tinha uma musiquinha, que era do Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles no pão com gergelim. 2 hambúrgueres começa, então, do recheio e vai chegando até o pão. Então, na Bíblia, a gente tem um método ou um estilo literário chamado quiasmo, ou estrutura central. O que é o quiasmo, ou estrutura central? A mensagem está no centro. Qual que é o centro dos 10 mandamentos? 5º mandamento. Obrigado. Alguém postou os mandamentos. Defender a vida, preservar a vida, garantir a vida, fazer valer o dom maior que é a vida. Então, os 10 mandamentos, ele está em torno dos grandes eixos da vida social. O poder religioso, o poder econômico, o poder da justiça, o poder do trabalho, o poder do clã.
Então, na defesa do clã, no poder religioso, no poder econômico, no tribunal e na porta, que é o testemunho, é a justiça, o lugar da justiça, de fazer a justiça, de fazer valer a justiça. Tudo para quê? Para garantir a vida. Podemos. Então, um espaço sem templo, aonde todos são um povo sacerdotal. Pelo batismo, né, a gente lembra isso, né? Nós somos profetas, nós somos reis, nós somos sacerdotes. Então, uma organização religiosa sem templo, sem uma estrutura legitimadora. Então, nessa celebração da vida, a partir da vida, para ir fomentar a vida. Podemos? A religião de compromisso e não ritualismo. Esta sociedade igualitária se encontra sintetizada no Código, no Êxodo 15, 22 a 20, 21, que é o Código da Aliança, onde a religião ela tá para servir a vida. Os levitas não têm nem acesso à terra, porque eles têm que ser guardados, preservados e fazer a manutenção da sabedoria, da leitura religiosa, sabedoria religiosa, dentro das tribos, dentro dos clãs, dentro da família, etc. Podemos. Portanto, a gente tem as leis. A aliança é viver o direito e a justiça. Eu serei teu Deus e vós sereis meu povo, desde que escute e pratique esses mandamentos que hoje vos enviei. Ordenei. Está em Êxodo, está em Deuteronômio. Então, a condição é ouvir, meditar e praticar esses estatutos e normas, que são os mandamentos. E a gente tem 3 conjuntos de leis, 3 conjuntos de normas. Conjunto do Código da Aliança, a defesa da vida, dos direitos, da mudança de estrutura econômica. O Código Deuteronômio, que a gente refletiu há 2 anos atrás, que Josué ele vai beber dessa fonte, né, desse Código Deuteronômio, defesa da vida num contexto de empobrecimento, e o Código Levítico ou sacerdotal, baseado na lei, no templo e na raça. Então, o livro de Josué, ele nasce nesse contexto. Qual contexto? De um projeto libertador, de uma proposta libertária, aonde tem templo? Não, sem templo. Sem palácio, sem quartel, sem muros, aonde todos têm acesso à terra. O desafio é como saborear a terra, como saborear o espaço a essa terra, como ter prazer nesse encontro com a terra, aonde a terra para muitos é negado. E eu queria ouvir vocês. O que significa cuidar da terra? O que significa ter posse da terra? Estrutura, ter dignidade. Quem planta, colhe. Então, se nós plantarmos, nós vamos colher o que nós plantamos. Seja na palavra, seja nas ações. A vida, ter a direito vida de- brota da terra. Devemos semear para poder plantar. Plantar não, colher. A sabedoria do nordestino, ela bate bastante bem com o que nós ouvimos hoje sobre o livro de Josué. O problema da fome no Nordeste não é a seca, é a cerca,
é a posse da terra por alguns poucos, onde os outros que estão nela não têm o direito de plantar e de colher o seu alimento. É por isso que vai enchendo a cidade, né? Vão tirando o povo do campo e vai enchendo a cidade. Na cidade viram marginais, povo de rua, drogados, porque perderam sua terra. A terra se torna sinal de vida e hoje tão ameaçada. Lutas e mais lutas, projetos e mais projetos. E a terra continua lascada, explorada, massificada. E nesses 500 anos, a terra se tornou lugar de exploração. E hoje, mais uma vez, o que nós fazemos da Mãe Terra? Tem um canto indígena, Iebabeló, cadê Cunhataí? Cadê a terra e os rios criados por ti? O que nós fazemos e fizemos pela Mãe Terra? Tanta destruição, tanto sofrimento, tanta dor. E onde a gente se posiciona? O que minhas mãos fazem? Por onde meus pés andam? Que mantém essa exploração ou que é alternativa, busca a redenção pela terra, a busca da terra, a salvação pela terra. De que lado a gente está? E a gente tem que tomar partido, né? Eu trabalho na escola, né, e tem um movimento forte, a escola sem partido, mas a gente tem que tomar partido. E hoje, a gente olhou um pouquinho o projeto de Israel, um projeto que ousou fugir de uma situação, forjar um novo sistema, aonde não tem exploração, aonde não tem dominador, aonde não tem palácio, não tem templo, não tem muro, cerca, aonde não tem injustiçado. Embora seja uma sociedade patriarcal, dentro de uma sociedade patriarcal, a voz masculina prevalece. Mas não vamos olhar esse viés hoje, vamos olhar esse horizonte. O que a gente busca? O que a gente sonha? E aonde a gente está? E eu queria que eu ouvisse de vocês um pouquinho. Quem é de São Paulo, quem é de outro lugar, o que é a Terra e como a Terra está sendo tratada no seu espaço. Por exemplo, eu moro na região de Pirituba. E eu vou contar uma experiência que foi particular. A gente fez minha cunhada, ela organizou uma limpeza na minha casa, porque eu levei uma bronca das enfermeiras e da assistência social, porque minha casa não tinha mobilidade. Então, a gente fez uma limpeza geral, algumas coisas a gente jogou fora, outras coisas foi doação, e a gente foi levar num ecoponto aqui, em Pirituba, na Vila Zate. Você acredita que o cara, ele falou que só recebe X quantidade? Que ele não queria receber aquilo que é para receber. Então, aí entrou um dinheiro e entrou o povo que vive ao redor, que fica catando aquelas coisas para revender, e aí acabou, a gente conseguiu colocar no espaço, que era o ecoponto, que era o lugar que, não para a gente não descartar em lugar impróprio, a gente foi no lugar certo, mas chegando lá, colocou limites de peso, limite de quantidade, limite de coisas. Então, é um problema. Então, aqui a gente tem muitos córregos em Pirituba, todos eles poluídos, todos eles muito sujos, e aonde você vê o descaso, você vê na pandemia, principalmente
contexto de dengue que a gente vive, é um lugar de proliferação. E eu queria ouvir vocês um pouquinho, o espaço que vocês ocupam, o lugar que vocês estão, como a Terra é tratada e qual a luta que se faz em torno da Terra. André, você... Pois não, pode falar. Pode falar. Bom, André, eu sou aqui de Aracaju. Pode continuar. Ok, eu sou aqui de Aracaju e a realidade, infelizmente, não é diferente da tua. O Zé Povinho não é fácil. Nós temos a coleta de lixo regularmente, mas o povo ainda joga lixo na rua. A gente diz lixo, não é lixo, o saco de lixo. É papel, que nós temos a propaganda em ponto de sinal. E a pessoa pega para ler e joga do lado, carteira de cigarro. E essas coisas vai juntando. E aí, na hora que chove, como agora está chovendo aqui em Aracaju, aí vai para onde? Para os esgotos e termina tendo problema de alagamento nas ruas. Não é falta de divulgação. Nós temos aqui o que a gente chama de cata-entulho. Cata-entulho você liga, tá? Tem um sofá velho, né, uma cadeira, você liga para o setor daqui de Aracaju e ele passa na sua porta para pegar o chamado entulho sem a pessoa pagar um centavo, porque já pagamos o IPTU. Então, infelizmente, é essa a realidade. Então, cabe a cada um de nós que está aqui, são 57 pessoas, fazemos a nossa parte. A minha neta, né, não quero ser exemplo de nada, mas nós temos que falar alguma coisa. A minha neta, se você jogar um papel no chão, você vai ver uma bronca dela. Né? Minha neta de 6 anos, tenho 3 netas, está vindo a 4ª neta agora em junho, e a neta de 6 anos, se você jogar algum papel, você vai ouvir uma reclamação bem forte dela. Então, precisamos de cada um de nós, já são 57 pessoas, que podemos ser multiplicadores onde estivermos, porque, infelizmente, a realidade, a gente vê coisas que a gente fica triste mesmo, de verdade, porque a gente vê pessoas queimando pasto, queimando floresta para fazer pastos, né? E a gente vê na televisão a Amazônia, e a gente vê também uma coisa que precisamos fazer, André. Nós temos que nós estamos chegando próximo à eleição e a gente tem que ser vigilante. E nós temos o poder na mão e não sabemos usar para poder melhorar a Mãe Terra. Senão, a gente vai ficar só lamentando, como você está falando, eu estou falando, e a gente não vai melhorar nunca nossa cidade. Né? Eu gosto tanto mesmo da nossa cidade e para o nosso país. Essa é o meu reclamo, né? E a minha, como poderia dizer, vamos ajudar a Terra-mãe. Precisa. Quando você diz que as pessoas jogam papel na rua, jogam lixo na rua, nós precisamos entender essa reação das populações como sendo o hábito delas adquiridos a partir de uma estrutura. E a estrutura é a estrutura escravagista. Nós temos sempre a perspectiva de que, se eu jogar o lixo na rua, alguém vai ter que coletar esse lixo, alguém vai recolher esse lixo. E esse lixo vai ser coletado pelo escravo. E nós temos uma mentalidade formada a partir de estruturas onde nós temos uma visão de que alguém deve ser o escravo, alguém deve ser aquele que faça o serviço. Por isso é que eu jogo o lixo na rua, porque alguém vai ter que limpar aquilo, alguém vai fazer a limpeza daquilo, alguém vai ser o escravo que vai limpar.
Então, essa nossa formação é uma formação de base, de estrutura mesmo. A estrutura que nós temos no Brasil é uma estrutura de escravidão, é uma estrutura que nasce na escravidão. E nós continuamos ainda a viver essa mesma estrutura. E essa escravidão, ela vai nos levar à discriminação racial, porque os escravos eram negros. Então, é o negro que é o lixeiro, é o negro que é o sujeito que vai recolher o lixo que eu jogo. Então, eu tenho a possibilidade de jogar lixo no chão, porque eu vou ter algum escravo para limpar aquela sujeira que eu fiz. E junto Esse com essa amor questão da pela escravidão, terra, tem colonialismo, né? Tem o colono, aquele que manda, aquele que suja, porque o outro vai limpar. Então, realmente, é tudo uma coisa ligada com a outra, né? O que suja, o que limpa, como o senhor Luiz falou, como o senhor Teles falou, e assim nós, não sei até quando, aqui onde eu moro, em Belo Horizonte, realmente é muita sujeira. Nós moramos numa população de rua, muita gente na rua, então servem os marmiteques, passa as pessoas servindo os marmiteques, eles comem, ali mesmo fica aquele lixo todo, aí vem outros, como o senhor Luiz falou, né? O lixeiro catar, a varrer as ruas todas de manhã e à tarde, porque é marmita, é garfo, é plástico, é tudo no meio da rua. E é uma situação que realmente eu fico me perguntando, meu Deus, será que vale a pena ficar dando comida para as pessoas? Não teríamos que fazer um outro tipo de trabalho para mudar essa estrutura. Quanto mais comida para pobre a gente dá, mais pobre vai aparecendo, e vamos ter mais gente mandando, mais gente dominando, como nós estamos vivendo numa época de um país ditador, e como o senhor Teles falou, está chegando as eleições, vamos ver se a gente acorda, né? Falei. Precisamos acordar, porque todos os anos que a gente demorou para ter uma democracia, agora está voltando tudo ao contrário. E é falta de educação. As pessoas precisam ter educação. Igual, não lembro o senhor que falou da neta. Por que a neta dá bronca? Porque ela aprende na escola como deve ser feito, que não é para jogar no lixo, porque aí o professor ensina. É falta de educação, porque eu moro num condomínio fechado, e a síndica que entrou agora, o povo só parou de jogar bituca da janela, porque agora ela começou a multar. O povo só aprende com dinheiro. Quando ela começou a multar, aí eles pararam. Então, quer dizer, é falta de educação mesmo. Vou aproveitar Ainda para dar uma falando um história. pouco de questão da terra, aqui em Belo Horizonte, Minas, estão brigando agora por causa de uma serra que se chama Serra do Curral, estão querendo fazer mineração nela. Se acontecer a mineração, vai morrer muitas plantas que só tem ali, muitos animais vão desaparecer, e vai também contaminar a água que abastece a grande cidade de Belo Horizonte. Está uma briga na justiça, vocês devem já ter escutado também isso por ali. E aí então, entra a não sei. ganância, né? Então, a ganância, mas é uma empresa, todas as empresas que estão fazendo mineração aqui em Minas vêm de fora, é do Canadá, é da Alemanha, é de outros países. E Por que nós eles aqui entram vamos para cá? vendendo Porque o Brasil tudo, não tem lei. e a pobreza aumentando, cada vez a pobreza aumentando mais, com tanta riqueza que tem em Minas. Exatamente. É porque lá fora, tudo que a gente conseguiu melhorar, porque antes o Brasil era visto como só tinha índio, né? Assim, só a aldeia que se chegasse aqui ia ser morto, né? Tudo que a gente conseguiu, agora o Brasil voltou a ser visto como um país sem lei, que tudo pode,
É uma vergonha. Eu falo isso porque eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos, ele falou que agora está tudo que tinha sido conseguido, né, que as pessoas começaram a ver o Brasil de uma outra forma, agora com esse governo, que tudo é matança, nossa, é horrível. Por isso que vem gente de fora para cá, porque não dá nada, é assim que é vista, é tão vergonhoso a gente ver isso, né? É muito, por isso que a gente precisa pensar muito agora nas eleições. Nós não podemos também reconhecer que apenas as indústrias e apenas as empresas estrangeiras estão explorando o nosso minério. A Vale do Rio Doce também explora igualmente esse minério, e é uma empresa brasileira. Então, nós não temos realmente carência de leis, nós temos carência de obediência às leis, de cumprimento das leis, de criação de uma mentalidade de punição para quem não cumpre com a lei. Então, essa é a nossa realidade. É a realidade de quem domina e passa por cima do direito das pessoas. Então, essas pessoas simplesmente elas não respeitam as leis. Elas existem, essas leis. O que nós temos é o poder dessas pessoas de não cumprir a lei e de não serem punidas. Exatamente, o senhor disse tudo. O senhor Luiz foi muito feliz. Não sei se tem algum advogado, né, entre nós, e pelas leituras que eu faço, eu não sou advogado, é o país que tem mais leis. Nosso Brasil é um dos países que tem muitas leis. Só que aqui é o tal do jeitinho brasileiro e as leis só atingem a pobre. Eu faço parte da pastoral carcerária, vivencio isso de perto, porque a gente adentra dentro do presídio e fala com os presos, os detentos, né? A gente chama de presos, detentos. Então, lá a gente vê de perto que a maioria esmagadora de quem está lá são pobres, negros, né? Que não têm recurso de pagar advogado e ficam lá jogados. Essa é a realidade. Deixa eu contar uma pequena historinha rápida que aconteceu comigo no aeroporto de São Paulo, uma coisa mais linda do mundo, né? Na época que a pessoa podia fumar, né? Uma pessoa jogou a ponta do cigarro naquele piso tão limpo, tão bonito, e do lado não tinha 10 metros, tinha um local de colocar. Eu fui, que eu faço isso, né? Minha esposa fica doida quando eu faço isso. Mas eu faço isso já na intenção, eu não brigo, eu não gosto de brigar, mas eu posso receber algumas coisas que pode ser desagradável, mas eu vou preparado. Então foi a pessoa, era um senhor muito bem vestido, né, de terno. Eu digo, moço, talvez o senhor não viu, né, que ali tem um local de colocar a ponta de cigarro. Sabe o que ele falou para mim? Se eu não botar a ponta de cigarro aqui, eu não dou emprego aos limpadores. Digo, moço, o senhor está certo. Eu acho errado, estou eu que ainda estou falando com o senhor. Aí peguei a ponta de cigarro dele e joguei no local do lixo. Isso eu ouvi, isso não é história, não, aconteceu. E aconteceu comigo em outros lugares, e com minha esposa fica doidinha quando eu falo isso. Eu vou lá falar com a pessoa, ela fica doidinha, você é doido, não faça. Mas eu faço, mas eu vou preparado o espírito para não brigar, né? Aconteceu isso, seu Luiz. Gente, para a gente não ficar só no murmúrio, nos sofrimentos, nos lamentos, eu queria ver alguém que trabalha com a terra, que vive da terra. Tem alguém que trabalha com a terra, que vive da terra, que possa compartilhar um outro olhar possível?
Vai ser difícil, André, você encontrar alguém que possa dizer que vive da terra. 85% da nossa população vive nas grandes cidades, como todos nós que estamos aqui. A população brasileira toda foi escorraçada da terra. Ela foi obrigada a ir para os grandes centros e para as grandes cidades para ter uma condição mínima de vida, porque na terra onde ela nasceu, ela não consegue sobreviver. Lá ela está abandonada pelo poder público. Então, a nossa população toda, na sua grande maioria, está na cidade. Viver da terra é uma experiência que nós não temos hoje em dia muito presente na nossa cultura, porque essa terra, ela hoje é transformada apenas nas grandes empresas, nas empresas que exploram a terra de uma maneira selvagem mesmo. Então, essas grandes empresas, elas eliminam, inclusive, a própria mão de obra humana. Você veja quantos homens que eram coletores de cana-de-açúcar foram expulsos da terra, porque as coletoras agora são máquinas. Então, não tem necessidade de homens para coletar a cana-de-açúcar. Ele foi expulso de lá e ele veio para a cidade. Então, para você encontrar alguém aqui no grupo que possa dizer que vive da terra, é muito difícil. Oi, André, eu vou falar. Não ia falar não, mas... Bem, eu não vivo da terra, mas eu quero dar o exemplo da agricultura urbana que existe no município que eu trabalho no município de Osasco. São 16 hortas de agricultura urbana. A 16ª foi entregue esse ano, em 7 de abril. Então, nós temos várias hortas urbanas que várias famílias têm conseguido sobrevivência a partir dessas hortas. São ações públicas voltadas para a geração de emprego, trabalho e renda do município, e que foram implantadas pela atual administração. Então, tem transformado a vida de muitas pessoas, né? E daí, esses agricultores urbanos, eles vendem não só ali na horta, né? Mas eles vendem, às vezes, lá no Paço Municipal, na prefeitura, vendem nas feiras, em vários espaços, e fazem, inclusive, as feiras colaborativas. Nessas feiras, eles levam não só o que eles têm de agricultura urbana, que tem coentro, pimentão, rúcula, alface roxa, crespa, aquela mimosa, couve, salsinha, e os preços são bem acessíveis. E levam também o artesanato. Então, tem transformado os sonhos de muitos, esses projetos vêm transformando o sonho de muitos em realidade. É claro que é difícil, né? Tem todo um trabalho para se fazer com essas famílias, mas a gente sabe que tem algumas famílias que conseguem sobreviver dessas hortas urbanas. Essa é a minha contribuição. André, ao invés de perguntar se alguém tem a experiência de viver da terra, se você tivesse perguntado, como o Breno agora falou, não sei se é o Breno, mas está identificado como Breno, acho que o nome da pessoa que tem a ligação, se você tivesse perguntado realmente experiências positivas, eu acho que seria muito enriquecedor a nossa conversa. Nós tivemos um amigo que morreu recentemente, o Flávio, esposo da Márcia, lá na Zona Leste, trabalhou na escola de Fé e Política Valdemar Rossi. O Flávio, ele criou uma ideia de trazer a produção do campo para a cidade. Então, ele conseguia vender produtos a preços bem em conta de produtores rurais que vinham para a cidade para vender, que esses produtos vinham para a cidade para serem vendidos. Então, essa é uma experiência. Nós temos experiências maravilhosas
na experiência dos produtores de terra, dos sem terras, né? Então, essas experiências são experiências extremamente positivas no Brasil e que são perseguidas pelo poder público como sendo coisas que são consideradas quase subversivas. Então, quem faz a coisa direito, quem faz a coisa certa, acaba sendo chamado de subversivo nessa sociedade nossa. Opa, obrigado. Gente, o papo tá bom e o andar das horas já avança. Então, vamos retomar só um pouquinho que a gente falou hoje. Então, hoje a gente falou do ideal do projeto Terra, que é o projeto norteador do livro de Josué. Aí depois a gente passou por uma busca de uma sociedade alternativa, que é o projeto tribal, de grupos que vão fugir do tributo e da corveia, vão forjar uma nova sociedade, sem templo, sem rei, sem palácio, sem quartel, sem estrutura de poder centralizado, mas um poder comunitário, um poder social a partir da partilha, da solidariedade, da vida, e esse é o nosso horizonte. Aí depois a gente abriu a palavra para falar um pouquinho dos nossos espaços, aonde estamos, o que estamos vendo e o que a gente almeja ver. E aí, qual outro projeto positivo a gente consegue encontrar? O MST é um projeto positivo, porque eles fazem realmente governo comunitário, eles fazem a solidariedade, eles produziram agora, nessa situação de pandemia, alimentos para as pessoas necessitadas, então é realmente um modelo a ser. A gente traz tantas falas e a gente guarda no coração, mas essa é uma oportunidade de a gente participar. Mas sonhando no coração também vale, porque faz o nosso motor, a nossa ação mover. E aí, finalizando essa primeira parte, né, esse primeiro encontro, o que foi a experiência do dia de hoje? Aí eu peço para vocês falarem uma palavra ou uma frase, o que foi essa experiência do dia de hoje? E sugestões para a gente melhorar ainda mais no próximo encontro. Para mim, me trouxe muita esperança. Para mim, me trouxe muita coragem do povo fazer a saída do Egito, procurar as montanhas, como você mencionou. Solidariedade. Um despertar para a Mãe Terra. A partilha também, foi muito boa a partilha do grupo.
a partilha e aprendizado na troca. Perspectiva. E esperança, né? Com tudo. Organização política e social sem palácio, sem quartel e poder partilhado. Isso mesmo. Vamos chegar lá. Amém. Gente, então, no próximo encontro, a gente vai olhar um pouquinho chaves de leitura do esquema, do modelo, do livro de Josué. Então, hoje a gente deu um primeiro olhar para o livro, a luta pela terra. Essa luta que é sangrenta, que é violenta, que que dizima pessoas e projetos. Mas estamos firmes. A terra é nossa. A terra é meu corpo. A terra é meu sangue. A terra é meu sopro. A terra é meu espírito. A terra é mãe. A terra é de Deus. A terra é de todos e do índio. E aí eu vou mostrar minha camiseta. Consegue ler minha camiseta, gente? O que está escrito? A causa indígena é de todos nós. Essa foi no encontro do CEBI em Brasília, e aí a primeira vez eu vi a camiseta e falei, já quero. Então a causa é do CIMI, tá? Então eu comprei de um grupo lá dos cebianos de Mato Grosso, que trabalham numa aldeia, e aí eles trazem essa camisa, e o fruto dessa venda é essa causa desse grupo CIMI, que defende o índio, que defende, que garante os direitos, etc. Então, no próximo encontro, a gente vai olhar uma chave de leitura para o texto bíblico. Tá? Sobre a apostila, sobre uma chave de leitura, uma apostila mais fechada, eu vou publicar no final. Por enquanto, eu vou mandando um dia antes o PowerPoint do dia, para vocês dando uma lida, fazendo uma visita, fazendo uma descoberta. E no final, um texto mais padronizado, mais bem sintético, sobre essa proposta, tá, da CNBB. De antemão, também eu falo que as nossas editoras, elas estão produzindo materiais bons. A CNBB tem o texto base. O CEBI, que eu pertenço, tem um livro do Carlos e do Orofino. E terminando aqui, eu já vou postar as fotos, tá bom? E o Centro Bíblico Verbos também lançou um livro, que é muito bom, junto com Bíblia é Gente, que nas Paulinas a distribuição é gratuita para as comunidades e para os movimentos. Tá? Vocês já ouviram falar Bíblia é Gente? Aqui na região Lapa e Brasilândia, a gente usa muito. E outros livros, tá? Que fala sobre isso, sobre Josué. Então, a gente tem alguns livros que são, como fala? Síntese, né, de um grupo de livros, né? Por exemplo, livros históricos. Aí traz lá dentro dos livros históricos o livro de Josué. Outros são os livros que falam sobre Josué e o Pentateuco. Então, eu vou mostrar para vocês alguns livros mais atuais que falam sobre a proposta do estudo desse ano. Tá bom?
alguma mensagem, alguma fala final? Alguma dúvida que quer que eu traga no próximo encontro ou responda no chat, no nosso canal do WhatsApp? Da minha parte, muito bom, André. Bacana. Parabéns. Foi maravilhosa a aula, como sempre, com você. Obrigado. A ideia de colocar a apresentação um dia antes, excelente. Preside para minha catequese, curso de batismo, que eu estou agora dando. Nossa, aprendi muito, 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 muito. Estou com mais sede de saber na próxima aula. Parabéns, professor, você é o mais. Tá? Saudade, Consta. Beijo. Eu também. Prazer em conhecer todos aí, viu? Muito obrigada. Foi muito boa a aula, André. Então, retomando, próxima semana a gente vai olhar de perto o esquema, a estrutura e a proposta, de uma forma bem geral, com chaves de leitura, a proposta do livro de Josué. Tá bom? Hoje foi uma abertura, olhando o projeto tribal, que vai ser o horizonte para o livro, dentro dessa proposta, junto com o livro de Juízes. Tá? E um beijo santo para todos. Que Deus nos abençoe e nos guie. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.